O casamento acabou. E agora, hein? Como fica o seu sustento e o das crianças? Hoje, nós convidamos a doutora Rosane Cachapuz para esclarecer quais são os seus direitos e deveres nessa situação. Estamos ao vivo, então, lembrando, se você tem dúvidas, liga para a gente. 3376-0123. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, as perguntas já começam a chegar aqui. A primeira é da Andréia. Ela fala que o irmão dela tem uma filha que vai fazer 4 anos agora. Ele está separado da mãe desde que ela fez 1 aninho. Paga pensão sem nenhum acordo judicial de 30% do salário dele. Não pega recibo. Ela quer saber se tem que pegar recibo, se esse valor é o correto. E ela fala ainda que a mãe da filha dele não quer que ele saia com a menina quando ele está acompanhado da namorada. Ela quer saber se isso também está certo, esse modo da mãe agir, doutora. Não, não está certo. Veja só, a visita é independente do namorado ou de não ter namorada. Isso é bobagem. A visita é um direito atribuído ao pai e à mãe, independente de ter a guarda ou não ter a guarda, agora de ser unilateral. Seja, se o pai casar, então não vai poder ter a filha, não vai poder ver a filha, não, né? Isso não tem nada a ver isso. Nada a ver. A outra coisa perigosa é pagar a pensão e não pegar recibo. Tem que ter, doutora? Tem que ter o recibo, tem que ter. Ainda mais que é uma pensão, veja só, é uma pensão que ele está pagando amigavelmente. 30% sim, é o valor correto. Geralmente o juiz determina 30% do salário, mas o ideal, pega o recibo, que nunca se sabe, e guarda nada, né? Bonitinho, porque ali está sendo paga com toda boa vontade, sem brigar na justiça, mas não custa nada. Dá um recibo, nem que seja faz escrito. Eu recebi a pensão de alimentos, pronto, como é que faz com esses recibos que já passaram? Entra com um advogado para pegar isso, doutora? Não deve. Só para pegar recibo... não precisa, Não precisa, né? Tenta conversar com a mãe. O melhor é daqui para frente, como não tem nada na justiça ainda que determine uma execução, alguma coisa, o melhor é o seguinte, fala com a mãe, conversa com ela bonitinho e ela tem que te dar o recibo que ela quiser. Desde que diga, recebido fulano de tal, a título de alimentos, no dia tal. Pronto, assinou. E essa história de não poder sair porque está com a namorada, bom... Isso não pode ser, a não ser, claro, a namorada, alguém, alguma ficante. A influência da criança, né? Exatamente. Que não deve ser o caso, né? Não deve ser o caso. Odete, o filho dela pagava pensão, mas agora a criança mora com ele. Ele ainda deve continuar a pagar a pensão, doutora? Não. Obviamente, se a pensão era para a criança... Não tinha como. A criança agora está morando com ele está pagando a pensão para quem? A não ser que essa pensão tenha sido determinada para a criança e para a mãe. Aí é diferente. Mas se foi só para a criança... Acabou. Ele trouxe a criança para ele que tem que sustentar a criança e suspende. Mas faça na justiça. Não pare de pagar a pensão. Ninguém pare de pagar a pensão de alimentos sem ser na justiça. Pode dar um pepino grande lá para frente, terrível, né, doutora? Terrível. Karina, se o pai da criança não tem registro de trabalho, como faz para comprovar a renda? Como faz para comprovar esse pagamento? Isso tem que entrar na justiça, obviamente, e pedir para o juiz para oficiar os bancos, para ver se ele tem algum dinheiro aplicado, se tem renda, se tem alguma coisa, porque não tem, a mãe tem que pedir os alimentos para o filho, porque é um direito da criança e não verdadeiramente da mãe, e aí ele que vai ter que se defender. Você não vai deixar de entrar na justiça requerendo um direito que é do seu filho, um direito indisponível, porque só não porque tem ele como... não tem salário. Não, ele que vai se virar, você vai entrar ele dá os pedindo. pulos, né? Um Pelo salário... menos um salário mínimo tem que ser pago, Tem que doutora? ser pago, com certeza. Vamos à próxima. Antônio, quando a pessoa não trabalha, mas tem dinheiro aplicado, como faz, já que não tem uma renda mensal? Como é que é determinado esse valor? Praticamente a mesma coisa. Veja só, quando não tem uma renda específica que já determina os 30% para descontar na folha de pagamento, que é o ideal, então se pede por salário mínimo. Dependendo da quantia aplicada, da forma de sobrevivência dessa pessoa, pede 3, 4 salário mínimo. Porque pelo menos é um valor que o juiz, de acordo com as provas, nos autos, as necessidades e as possibilidades, ele vai dar essa pensão. Dulce, em qual caso o marido tem que pagar pensão para a mulher em caso de união estável? É triste, né? Pagar a pensão. Para a mulher? Pagar a pensão. A mulher pagar para o homem? Não, quando o marido tem que pagar a pensão para a mulher em qual caso de união estável? A Dulce quer saber. Em qual caso?
Hoje a união estável é perigosíssima. Ah, é, doutora? Por quê? Não tem tempo. Antes da lei de 1996, tinha que ter 5 anos o filho. Agora, depois da lei 9307 de 96, o que aconteceu? Aconteceu que não tem mais tempo e o Código Civil assumiu essa lei. Então, isso quer dizer o quê? Tá junto? Já tá valendo? Tá valendo. Tá valendo. O que precisa? Como se comprova uma união estável? Uma união pública, notória e contínua. É isso aí. Então pega 3 testemunhas, 2, 3 testemunhas, vai até o fórum, entra e o juiz vai perguntar: conhece o casal, tem uma união pública, notória, contínua, vai analisar as cópias, as provas e aí vai determinar uma pensão. É claro que hoje, como os direitos são iguais, a Constituição Federal, homem e mulher são iguais perante a lei, hoje, para o juiz conceder uma pensão para a mulher, vai depender de muitas situações. Que idade ela tem, se tem condições de trabalhar, qual a situação que se encontra para... Não é tão mais fácil como era, não então, é. doutora. Fácil é o filho. Filho não tem que se discutir. Mas para a mulher ou para o homem... Para a mulher é discutível. Aí já é um pouquinho mais complicado. Porque aí tem que provar o binômio necessidade e possibilidade. Quando é filho menor, não tem que pagar a pensão e pronto. Nós vamos discutir ali o quanto, de repente, devido pelo salário dele, para o filho menor. Agora, esposa, marido, companheira e companheira, aí vai da possibilidade e da necessidade. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo, doutora. Eu vou pedir para você continuar com a gente. Sim. Tem intervalo bem rapidinho, mas não sai daí, porque logo, logo tem mais Gira Dúvidas. Eu volto num minutinho. 2h23, voltamos com o Ver Mais ao vivo. Para você que ligou a TV agora, nós estamos tirando dúvidas sobre pensão alimentícia. Tem perguntas? Liga pra gente, 33760123. Doutora, voltando aqui, agora é a pergunta do Fábio. Ele teve 2 filhos com a ex-mulher, mas há 11 anos a mulher por 11 anos a mulher desapareceu. Há 2 anos ela voltou e nesses últimos 2 anos ele está pagando a pensão direitinho. Mas ele quer saber se esse 11 anos que ele ficou sem pagar, ele vai ter que pagar agora. Não. Para sorte dele, não. Esses 2 anos é o que ele teria que responder. A lei diz o seguinte: só pode ser cobrados atrasados de 2 anos. Esses 11, então, ela perdeu. Ela não perdeu, tem direito. ela não cobrou porque não quis. É, porque ela que desapareceu, sumiu. como ele disse, né? O Júnior tem uma filha de 2 anos que a mãe abandonou a criança com a tia. Ele quer a guarda. Tem como ele ter essa guarda, ele conseguir essa guarda, doutora? Com certeza. A guarda, ela é inerente do pai e da mãe. Existe um instituto chamado Poder Familiar que dá esse direito exclusivamente para o pai e para a mãe. Então, para a guarda ir para um terceiro, primeiro tem que ser analisado se essa criança tem condições de ficar com o pai ou com a mãe. Em primeiro lugar, eles estão na lista de prioridade. Em o juiz verificando que o pai e a mãe não têm condições, por um problema ou outro, aí sim que pode ir para um terceiro. Então, se a mãe, que deveria deter a guarda, entregou para essa tia, pode o pai imediatamente entrar com esse pedido. Ganha. Ele ganha. Paulo, está proibido de ver os filhos pela mãe. Ele quer saber se ela tem esse direito. Não tem. Como eu acabei de falar, é um direito que é exclusivo do pai e da mãe ver essa criança, a visita. Então, se a mãe não está deixando, entra com uma medida judicial imediatamente. Porque é um direito que você tem, essa mãe não pode, mesmo que você não pague pensão de alimentos, tem muita gente que confunde, não paga pensão de alimentos, então eu não vou deixar visitar. Não, são 2 institutos criança, diferentes. Né? É um direito então, do pai. não pagou pensão, executa. Agora, a visita é um direito. Não deixou, entra na justiça pedindo uma visitação, nem que seja acompanhada. Mas não deixa de ver seu filho. Raquel, ela tem uma filha de 9 anos e ela quer saber se a filha não quer ver o pai, mas o pai, é claro, quer visitar a filha. O pai tem esse direito de sair para passear com a filha, mesmo a filha não querendo ir com ele? Olha, isso é muito triste. Isso a gente vê que os pais precisam ter consciência de não brincar com o sentimento dos filhos. É mais com criança tão porque pequena, né? Pegar uma criança com 9 anos e levar à força para passear, porque se a criança não quer, tem que verificar o que hoje em dia é muito grave, alienação parental. Por que essa criança não quer ver esse pai?
Será que razão. essa mãe está fazendo alguma coisa para que essa criança não goste desse pai? Ou o pai fez alguma coisa também? Exatamente. Tem que ser pesquisada essa situação, porque levar esta filha à força é muito triste. As consequências são gravíssimas. Portanto, pai e mãe, revejam essa postura. Letícia tem 4 filhos, mas o pai só paga pensão para um. São de 2 mães diferentes. Quanto tem que pagar para essa criança? São pensões, são valores diferentes, doutora, quando são de mães diferentes? Não, geralmente são valores assim, ó, a lei diz 30%. Na verdade, nem está especificado, mas já é uma decisão, já é quase que por unanimidade, 30% do salário. Tem 2 filhos, 30%. Para cada um? Para cada um. Mariana tem um filho de 7 anos, mas o pai tem dúvida se é realmente pai da criança e quer fazer o DNA. Ela quer saber se ele pode pedir o DNA sem o consentimento dela. Ele vai entrar na justiça pedindo para que o juiz conceda, porque sem o consentimento dela ele não vai fazer esse DNA. Mas tem que entrar na justiça. Vai ter que entrar na justiça, justiça. Não, ele entra na consegue? justiça, claro, com certeza. A Ana está separada há 3 meses. O tempo que passou, ele tem que pagar também esses 3 meses que ficou para trás? Se ele não pagou a pensão até agora, pelo que eu entendi aqui na pergunta, tem que pagar, né, doutora? Depende do seguinte, essa pensão já foi fixada ou não? Você fez o divórcio e nesse divórcio ficou estabelecida uma pensão? Bom, se ficou estabelecida essa pensão, ele tem que pagar. Não pagou 3 meses, você já tem que cobrar, certo? Agora, não foi, estão separados há 3 meses, ele não pagou a pensão, mas também não tem nada, nenhum papel na justiça obrigando ele. É essa a situação. Se o juiz determinou no divórcio que tem que pagar a pensão, a partir dali já começa a contar. E não pagou os 3 últimos meses, já é sob pena de prisão. Maria Rita, quanto tempo demora um pedido de pensão? O dela está desde abril. É demorado assim mesmo, doutora? Desde abril o pedido para sair? Não, essa pensão é para criança ou essa pensão é para ela? Ela não fala, mas deve ser para criança. Porque não é. Você veja, a justiça é complicada, né? Porque é um acúmulo muito grande de processos para poucos juízes. Mas, geralmente, as medidas para criança, pensão para criança, é rápido. Dá uma conversada com esse advogado para ver o que está acontecendo. Para ver se não tem alguma coisa parada, exatamente. né, Às vezes não doutora? acha o pai, né? Porque muito impede o andamento de um processo, porque na hora desse tal o pai esconde. Olha que perigo. Para não ter que pagar a pensão de alimentos, eles se escondem e fica com o oficial de justiça e aquela luta para encontrar. E isso pode ser uma causa que está demorando, porque não é normal uma pensão de alimentos para um menor demorar tanto tempo. Doutora, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer ao Nopar mais uma vez, doutora, muito obrigada, viu? Eu que Ficou várias agradeço. dúvidas aqui, eu vou deixar guardadinho para a próxima entrevista. Sim, então tá Obrigada, joia. doutora. Obrigada.